Este trabalho é um lixo, ela gritou, jogando todos os meus arquivos na lixeira. Tente de novo se puder. Vi meses de esforço desaparecerem e então atendi a ligação. Sim, aceito sua oferta de $400.000 para ser seu diretor criativo. Sua expressão arrogante se desfez quando eu disse, sim, aceito sua oferta de $400.000 para ser sua diretora criativa, enquanto o rosto de Betty perdia a cor do outro lado da sala de conferências. 30 segundos antes, ela havia apagado todo o meu portfólio criativo na frente de toda a nossa equipe, acreditando que estava eliminando um funcionário problemático. Em vez disso, ela tinha acabado de me entregar a arma perfeita para a vingança mais satisfatória que se possa imaginar no ambiente de trabalho. O timing foi tão perfeito que pareceu orquestrado pelo próprio universo. Mas essa história realmente começou 2 anos e meio antes, quando entrei no que eu pensava ser uma agência criativa e descobri que era, na verdade, uma fábrica de design. A chuva de setembro batia forte nas janelas do Meridian Creative Studios enquanto eu atravessava portas de vidro que prometiam inovação criativa, mas entregavam mediocridade corporativa. Minha pasta continha tudo o que eu acreditava que o design poderia realizar: projetos universitários que contavam histórias, trabalhos freelance que capturavam personalidades autênticas de marcas, conceitos que conectavam emocionalmente com o público. Eu estava pronto para me juntar ao que a comunidade empresarial de Portland considerava uma força criativa em ascensão. Antes de continuarmos com esta história de vingança, se você já se sentiu desvalorizado no trabalho ou teve sua criatividade rejeitada por supervisores invejosos, inscreva-se. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais criativos que precisam dessa validação. Agora, vamos ver como minha estratégia secreta se desenrola. A recepção já era impressionante: piso de concreto polido, paredes de tijolos aparentes, iluminação industrial que gritava, somos artísticos. Mas algo imediatamente pareceu errado. A atividade ao meu redor era mecânica, repetitiva. Designers debruçados sobre monitores, clicando em bibliotecas de modelos em vez de esboçar ideias originais. As paredes exibiam campanhas de clientes emolduradas que compartilhavam uma semelhança perturbadora, nomes de empresas diferentes, abordagens visuais idênticas. Você deve ser a Lúcia, Bethan Voice materializou ao meu lado sem aviso, com um sorriso afiado e calculista. Ela era mais jovem do que eu esperava para uma diretora de criação, provavelmente 30 e poucos anos, com cabelos loiros impecavelmente penteados e um guarda-roupa que custava mais do que o salário mensal da maioria dos designers. Tudo nela exalava controle e autoridade. Sou Bethan, sua nova diretora criativa. Precisamos estabelecer algumas regras básicas imediatamente. Seu escritório era um santuário da eficiência em detrimento da inspiração. Sistemas de arquivo codificados por cores enfeitavam uma das paredes. Gráficos de produtividade monitoravam as horas faturáveis de cada designer, e cartazes motivacionais sobre cumprimento de prazos substituíam qualquer trabalho criativo propriamente dito. Nenhuma obra de arte original, artefato cultural ou fonte de inspiração em lugar nenhum. O espaço parecia um escritório de contabilidade fingindo ser criativo. Deixe-me ser absolutamente clara sobre as expectativas, ela começou, abrindo uma pasta grossa com um rótulo procedimentos operacionais padrão com a reverência que a maioria das pessoas reservava para textos religiosos. Aqui, operamos de forma profissional. Os clientes recebem resultados de qualidade dentro do prazo e do orçamento. Eles não precisam de sessões de terapia criativa ou aventuras pessoais de contar histórias. Precisam de logotipos funcionais, folhetos eficazes e sites que gerem negócios. Ela folheou páginas de modelos e guias de estilo com orgulho evidente. Tudo era sistematizado, categorizado, reduzido a fórmulas que eliminavam a criatividade em favor de resultados previsíveis. É assim que o design profissional se parece, continuou ela, mostrando-me a carteira de clientes: consistente, confiável, eficiente, sem egocentrismo artístico ou conceitos experimentais que confundam os clientes. Fiquei com o estômago embrulhado ao examinar o trabalho deles. A identidade visual de um restaurante era idêntica à de um escritório de advocacia, que por sua vez se parecia exatamente com a de uma startup de tecnologia. As únicas variações eram os esquemas de cores e as fontes. Todos os projetos seguiam a mesma fórmula visual, independentemente do setor, público-alvo ou personalidade da marca. A designer sênior anterior trabalhou exatamente 6 meses antes de decidir que nossos padrões eram muito exigentes, acrescentou Bethan com evidente satisfação.
Ela não parava de falar sobre narrativas autênticas de marca e sensibilidade cultural, pura bobagem que desperdiçava horas faturáveis e confundia clientes que só queriam resultados profissionais. Percebi, com horror crescente, que havia entrado em um deserto criativo, onde a conexão autêntica com a marca havia sido completamente sacrificada em prol de métricas de eficiência e produção baseada em modelos. Não se tratava de uma agência de design. Era uma linha de montagem digital. Minha primeira semana na Meridian confirmou todas as terríveis suspeitas. Os colegas trabalhavam com precisão mecânica, abrindo arquivos de modelos e trocando textos e imagens como operários montando produtos idênticos. Ninguém fazia perguntas sobre históricos de clientes, origens culturais ou personalidades de marcas. Eles simplesmente executavam fórmulas pré-determinadas que garantiam resultados medíocres. Durante os intervalos para almoço, comecei a pesquisar secretamente nossos clientes para entender quem eles realmente eram, além dos tratamentos estereotipados que recebiam. Marcos Olova era dono de uma cervejaria artesanal que lutava para se conectar com o público mais jovem, apesar de produzir cervejas excelentes. Sua marca atual poderia pertencer a qualquer cervejaria dos Estados Unidos, genérica, esquecível, completamente desconectada de sua história real. Mas, imerso na transcrição de uma breve ligação com um cliente, descobri algo fascinante. Marcos havia mencionado que seu avô havia sido mestre cervejeiro na Alemanha antes de migrar para o Oregon na década de 1940. Esse único detalhe despertou possibilidades que a abordagem padrão de Beta jamais exploraria. E se contássemos a história das tradições cervejeiras que atravessam oceanos e gerações? Passei 3 noites em pubs locais de Portland conversando com bartenders e moradores de longa data sobre a herança cervejeira da cidade. Aprendi sobre os bares clandestinos da época da lei seca, os padrões de imigração do pós-guerra e como as técnicas cervejeiras europeias moldaram a cultura cervejeira do noroeste do Pacífico. A história da família de Marcos não era apenas uma história pessoal. Fazia parte do DNA cultural de Portland. Minha pesquisa preenchia um caderno particular que eu mantinha cuidadosamente escondido da vigilância de Beth. Não eram arquivos oficiais de clientes. Eram histórias humanas esperando para serem transformadas em autênticas obras criativas. Cada conversa revelou conexões entre histórias pessoais e visões de negócios que os designers de modelos ignoravam completamente. O grande avanço veio quando desenvolvi conceitos preliminares que homenageavam as tradições cervejeiras alemãs do avô de Marcos, ao mesmo tempo em que celebravam o cenário moderno de cervejas artesanais de Portland. O logotipo incorporou uma tipografia vintage que lembrava a sinalização de cervejarias dos anos 1940, com sutis referências à herança alemã e às paisagens do Oregon. A história da marca conectou a coragem da imigração ao espírito empreendedor, a tradição à inovação. A reação de Marcos foi imediata e emocionante. 20 anos no mercado e ninguém jamais entendeu o que minha cervejaria realmente representa, disse ele, estudando os conceitos com evidente espanto. Isso captura tudo o que eu tentava expressar, mas nunca soube como articular. A reformulação da marca gerou resultados imediatos que confirmaram tudo o que eu acreditava sobre narrativas autênticas. As vendas aumentaram 30% em 8 semanas, e Marcos estendeu nosso contrato para design de embalagem adicional no valor de $35.000. Mas, mais importante, ele começou a indicar outros proprietários de cervejarias que buscavam a mesma abordagem de narrativa cultural. Meu segundo grande avanço veio com Helena Vasquez, cuja boutique de moda sustentável enfrentava dificuldades com mensagens ambientais genéricas que pareciam ser um sermão e desconexas de seus valores reais. Beta havia prescrito o modelo de sustentabilidade usual, cores verdes, imagens de folhas, slogans ecologicamente corretos padrão que poderiam ser aplicados a qualquer negócio com consciência ambiental. Mas, durante uma conversa informal, Helena mencionou algo que mudou tudo. Sua avó lhe ensinara técnicas tradicionais de bordado mexicano, transmitidas de geração em geração. Não se tratava apenas de habilidades de costura. Eram métodos de preservação cultural que conectavam práticas sustentáveis à sabedoria ancestral. Solicitei permissão para visitar sua oficina, alegando que precisava entender seu processo de produção para transmitir uma mensagem de marca precisa. O que eu realmente queria era aprender sobre as tradições culturais que motivavam sua filosofia de negócios, além do ambientalismo superficial. O espaço de trabalho de Helena revelou uma profundidade extraordinária que as abordagens de modelos ignoravam completamente. Amostras costuradas à mão exibiam padrões intrincados que sua avó aprenderá na infância em Guadalajara.
Cada ponto carregava um significado cultural, símbolos de proteção familiar, padrões de abundância agrícola, motivos de conexão espiritual. A moda sustentável não era apenas ativismo ambiental. Era preservação do patrimônio cultural. Passei um fim de semana inteiro fotografando as mãos de Helena, recriando as técnicas de bordado da avó, capturando a meditação e a intenção por trás de cada ponto cuidadoso. A campanha resultante contou histórias sobre como o artesanato tradicional oferecia alternativas à destruição ambiental causada pelo fast fashion. Em vez da mensagem genérica de "Salve o planeta", criamos textos que celebravam a sabedoria ancestral que entendia práticas sustentáveis muito antes do ambientalismo se tornar moda. Os visuais mostraram as mãos de Helena trabalhando com técnicas que sua avó usava, criando conexões poderosas entre patrimônio cultural e sustentabilidade moderna. A resposta superou todas as expectativas. O engajamento nas redes sociais aumentou 340%. 12 novos clientes atacadistas mencionaram especificamente terem se emocionado com a conexão com a história da família, e a boutique da Helena se transformou de uma startup em dificuldades para uma líder reconhecida em moda consciente. Mas a verdadeira validação veio quando Helena me convidou para a festa de 80 anos da sua avó, onde conheci 3 outros pequenos empresários que mais tarde se tornaram clientes especificamente porque queriam trabalhar com a designer que entende de histórias de família. À medida que a notícia se espalhava pela comunidade empreendedora de Portland, algo sem precedentes começou a acontecer. Clientes começaram a ignorar os canais de comunicação oficiais da Meridian para entrar em contato comigo diretamente. Marcos enviava fotos de novos conceitos de rótulos de cerveja, pedindo feedback criativo que ia muito além dos serviços contratados. Helena enviou atualizações sobre a saúde da avó e como isso influenciava suas coleções sazonais. Essas conexões pessoais violavam todos os limites estabelecidos por Beta, mas geravam resultados comerciais reais e incontestáveis. As indicações vinham por meio de relacionamentos, e não de ligações de vendas frias. Os clientes renovavam contratos porque se sentiam compreendidos e valorizados, não apenas atendidos profissionalmente. Eu mantinha registros detalhados dessas conexões pessoais em arquivos criptografados no meu laptop pessoal, lembretes de aniversário, comemorações de marcos familiares, discussões sobre desafios de negócios, sonhos de crescimento futuro. Informações que jamais se encaixariam no sistema padronizado de gestão de clientes da Meridian, mas que se mostraram essenciais para a criação de soluções criativas verdadeiramente personalizadas. A rede cresceu organicamente à medida que clientes satisfeitos me apresentaram a outros empreendedores que valorizavam a narrativa autêntica em vez do design de modelos. Em 18 meses, cultivei relacionamentos com mais de 30 empresários que confiaram a mim suas decisões mais importantes relacionadas à marca. Mas esse sucesso estava criando uma situação cada vez mais perigosa com Beta, que via os relacionamentos pessoais com clientes como violações de limites pouco profissionais, em vez da base para parcerias criativas sustentáveis que geravam receita recorde para a agência. A festa de fim de ano de dezembro no Meridian deveria ter sido uma celebração do nosso ano recorde. A retenção de clientes havia atingido um recorde histórico, as indicações estavam a todo vapor e várias campanhas haviam conquistado prêmios regionais. Em vez disso, me vi perto da mesa do buffet, ouvindo uma conversa que destruiria a minha compreensão de tudo o que eu achava que sabia sobre a dinâmica do meu ambiente de trabalho. Beta, querida, precisamos discutir a direção do departamento de criação, a voz de Trevor Ashford ecoou pela sala de conferências, onde ele havia encurralado meu supervisor perto do balcão do bar. Fiquei paralisada, fingindo examinar a seleção de queijos enquanto me esforçava para ouvir a conversa. A intimidade casual em seu tom chamou minha atenção. Não era assim que chefes normalmente se dirigiam aos funcionários. Pai, estou com tudo sob controle, respondeu Beta, e meu sangue gelou. Pai. Trevor não era apenas o fundador. Ele era o sogro dela. De repente, as peças se encaixaram com uma clareza devastadora. A confiança inabalável de Betty, apesar dos resultados medíocres, sua imunidade a críticas, sua capacidade de reatribuir projetos bem-sucedidos sem consequências, tudo fazia sentido. Agora, os índices de satisfação dos clientes são preocupantes, continuou Trevor, olhando ao redor para garantir que não estavam sendo ouvidos. Os membros do conselho estão fazendo perguntas sobre nossas estratégias de retenção. Eles querem saber por que nossos números melhoraram tão drasticamente este ano. A risada de Betty foi cortante e desdenhosa. Pessoas criativas são simplesmente difíceis de gerenciar, Trevor.
Você sabe como elas se emocionam com o trabalho, achando que são artistas em vez de prestadores de serviços. O verdadeiro problema são os designers que complicam projetos simples e criam expectativas irreais para os clientes. Minhas mãos tremiam quando peguei um guardanapo, percebendo que ela estava falando de mim. Veja a Lúcia, por exemplo, continuou ela, confirmando meus piores temores. Ela está sempre brincando de terapeuta com os clientes em vez de se concentrar no trabalho de design em si. Toda essa bobagem de pesquisa e conexão pessoal faz com que outros clientes pensem que merecem o mesmo tratamento. É insustentável e pouco profissional. Cameron Ashford, um homem que agora eu percebi ser marido de Beth e filho de Trevor, apareceu ao lado dele segurando um uísque. Ele mal levantou os olhos do celular enquanto concordava com a avaliação da esposa. O que você achar melhor, querida, você é a especialista criativa. Parado ali, com o barulho da festa ao meu redor, entendi que não estava lidando apenas com um supervisor difícil. Eu estava ameaçando a segurança da carreira de alguém que havia se casado e se tornado dono de uma empresa e se sentia no direito de exercer o controle criativo, independentemente do talento real ou dos resultados comerciais. Não se tratava de filosofia de design. Tratava-se de proteger os interesses da família. 3 semanas depois, eu estava trabalhando até tarde na campanha da coleção de primavera da Helena quando ouvi vozes inesperadas vindas da sala de reuniões. As noites de quinta-feira eram tipicamente silenciosas, mas as risadas e as conversas sugeriam algum tipo de reunião. A curiosidade superou os limites profissionais, e me aproximei para investigar. Trevor estava organizando o que parecia ser um jogo de pôquer semanal com vários comerciantes locais. Cartas, fichas e garrafas de cerveja vazias cobriam a mesa de conferências, enquanto a fumaça do charuto criava uma atmosfera nebulosa que lembrava o networking de ex-alunos. Reconheci alguns rostos da comunidade empresarial de Portland, incluindo Gordon Rivers, dono de uma gráfica em dificuldades no centro da cidade. Madison tem tido dificuldade em encontrar um trabalho decente em design desde a formatura, disse Gordon, separando suas fichas de pôquer com evidente frustração. A faculdade de arte enche a cabeça com todas essas ideias criativas, mas ninguém quer contratar alguém sem experiência. Situação sem saída. Beta, que aparentemente havia se juntado ao clube dos meninos, apesar de ser a única mulher presente, inclinou-se para a frente, interessada. Sabe, talvez possamos ajudar Madison a ganhar alguma experiência prática aqui em Meridian. Uma nova perspectiva pode ser exatamente o que precisamos. Trevor parecia hesitante, provavelmente calculando os custos salariais. Temos uma equipe razoavelmente boa no momento, especialmente no departamento de criação. Não sei se temos espaço para mais designers. Na verdade, continuou Bethan com precisão calculada, alguns designers criam mais problemas do que soluções. Todo esse apoio e construção de relacionamentos pessoais pode parecer impressionante, mas não é escalável nem eficiente. Novos talentos que entendam os limites profissionais podem ser exatamente o que nossos clientes precisam. Fiquei com o estômago embrulhado ao perceber que ela estava orquestrando minha substituição por meio das conexões de pôquer do sogro. Gordon Rivers se ofereceu entusiasticamente para abrir mão dos requisitos salariais habituais de Madison em troca de experiência profissional, tornando o acordo ainda mais atraente do ponto de vista orçamentário. Madison é jovem, ávida e não terá maus hábitos para desaprender, acrescentou Bethan com evidente satisfação. Às vezes, é preciso limpar o mato antes que novas plantas floresçam. A metáfora não era sutil. Eu era o mato que precisava ser limpo para dar lugar à filha inexperiente de alguém que seguiria a ordem sem questionar ou resistir criativamente. Minha pesquisa sobre Madison Rivers revelou tudo o que eu temia sobre a estratégia de substituição de Beth. Seu portfólio online consistia inteiramente de exercícios para alunos, variações básicas de logotipo, layouts baseados em modelos e trabalhos conceituais que nunca haviam passado pelo escrutínio de clientes ou testes de mercado. Seu perfil no LinkedIn demonstrava zero experiência profissional em design, além de um estágio de verão na gráfica de seu pai, onde ela aparentemente organizava sistemas de arquivamento e atendia ligações de clientes. Sua conta no Instagram pintava um quadro ainda mais preocupante: selfies intermináveis em cafeterias com acessórios para MacBook, fotos estéticas de materiais de design em flátula e citações inspiradoras sobre criatividade que revelavam alguém mais interessado no estilo de vida de designer do que na arte da comunicação visual. A discrepância entre as qualificações era impressionante.
O rebranding da cervejaria Marcos Olova exigiu um profundo conhecimento da herança cultural de Portland, da dinâmica da indústria cervejeira artesanal e da complexidade emocional de homenagear histórias de imigração por meio da identidade visual. A campanha de moda sustentável de Helena Vasquez exigiu sensibilidade cultural em relação ao artesanato tradicional mexicano e uma mensagem sofisticada sobre responsabilidade ambiental. O projeto mais complexo de Madison parecia ser posters de shows para festas universitárias, trabalho que exigia hierarquia básica de texto e elementos decorativos, mas nada do pensamento estratégico, pesquisa cultural ou narrativa autêntica que gerou centenas de milhares em novas receitas para Meridia. No entanto, Bethan planejava substituir o sucesso comprovado por favoritismo nepotista, aparentemente acreditando que o entusiasmo e a disposição para seguir ordens poderiam substituir a experiência, a competência cultural e os resultados demonstrados. Assim que entendi a estratégia de substituição de Betty, seu comportamento passou a ser de sabotagem deliberada. Ela começou a impor prazos contraditórios que exigiam a conclusão simultânea de grandes projetos, sabendo que manter meus padrões de qualidade se tornaria matematicamente impossível. A campanha de embalagens sazonais da cervejaria e a identidade visual da coleção de primavera da Helena receberam prazos idênticos, apesar de exigirem abordagens de pesquisa e tempo de desenvolvimento criativo completamente diferentes. Quando os clientes solicitavam revisões, algo normal em qualquer processo criativo, Bethan adiava a aprovação das alterações propostas até o último momento possível, criando uma pressão artificial de tempo que forçava decisões precipitadas. Ela retinha os pedidos de revisão por dias e depois expressava preocupação com os atrasos no cronograma, como se não tivesse sido gargalo. Sua tática mais manipuladora consistia em me excluir das consultas iniciais com o cliente, alegando conflitos de cronograma e, em seguida, fornecer apenas informações indiretas sobre os requisitos do projeto. Ela repassava briefings resumidos que ignoravam detalhes cruciais sobre a personalidade da marca, as preocupações do público-alvo ou as sensibilidades culturais, e depois demonstrava decepção quando meus designs não capturavam elementos sobre os quais eu nunca havia sido informado. Achei que você teria intuído que o cliente do restaurante queria enfatizar o fornecimento da fazenda à mesa, disse ela durante uma sessão de avaliação particularmente frustrante. Bons designers não precisam que tudo seja explicado explicitamente. Essas táticas foram claramente planejadas para criar um rastro de prazos perdidos e insatisfação de clientes que justificaria minha demissão. Comecei a documentar cada caso de sabotagem, cada prazo impossível, cada informação deliberadamente omitida, construindo meu próprio arquivo de evidências de assédio sistemático no local de trabalho. Apesar das tentativas de sabotagem de Betty, meus relacionamentos com os clientes continuaram se fortalecendo de maneiras que ignoravam completamente sua autoridade e controle. Marcos me convidou para a comemoração do 2º aniversário de sua cervejaria, onde conheci outros 5 empresários locais que demonstraram interesse genuíno em trabalhar com a Meridia, especificamente por causa da abordagem narrativa que eu havia desenvolvido para sua marca. As indicações de Helena se mostraram ainda mais valiosas. Sua prima estava abrindo um restaurante sofisticado em Seattle e queria a mesma sensibilidade cultural e narrativa autêntica que haviam transformado a boutique de moda de Helena. O projeto em potencial valia $50.000, uma receita significativa que não vinha dos canais de vendas tradicionais nem das ações de marketing aprovadas por Betty. Essas indicações orgânicas representavam o tipo de crescimento sustentável dos negócios que as agências tradicionais lutavam para alcançar por meio de ligações não solicitadas e apresentações genéricas. Mas, em vez de comemorar esse sucesso, Bethan via a fidelidade dos clientes como evidência de uma violação indevida de limites, que ameaçava seu controle sobre relacionamentos criativos. Ela começou a monitorar minhas comunicações por e-mail com os clientes, exigindo que todos os contatos passassem primeiro pela sua aprovação. Quando os clientes me solicitavam especificamente novos projetos, ela os atribuía a outros membros da equipe, alegando que era importante desenvolver as habilidades de todos igualmente e evitar dependências prejudiciais aos clientes. Esse comportamento controlador frustrava clientes que haviam escolhido a Meridia especificamente por sua experiência positiva com minha abordagem personalizada aos desafios de sua marca. Eles buscavam compreensão cultural e narrativa autêntica, não soluções padronizadas e genéricas fornecidas por quem estivesse disponível. O cenário estava montado para um confronto que determinaria se relacionamentos criativos autênticos ou o controle corporativo definiriam o futuro da Meridia. O confronto que definiria minha carreira começou em uma manhã cinzenta de segunda-feira, carregada de ameaças não declaradas. Minha caixa de entrada apitou às 8h47 com um e-mail que deixou meu café com um gosto amargo.
Beta havia agendado uma reunião urgente de revisão criativa para as 14 horas, exigindo a presença de todos os designers, gerentes de contas e membros da equipe de suporte, sem exceção. O assunto dizia: padrões profissionais e avaliação da qualidade do portfólio. Palavras que pareciam uma sentença de morte, dadas as crescentes tensões em meus relacionamentos com clientes. Algo estava terrivelmente errado. O ambiente do escritório estava repleto de nervosismo e conversas abafadas que cessavam no momento em que me aproximei. Bethan passou a maior parte da manhã trancada no escritório de Trevor, com as vozes ocasionalmente se elevando acima da divisória de vidro antes de voltarem a sussurros conspiratórios. Quando eu passava, a conversa deles parava abruptamente, com os dois pares de olhos acompanhando meus movimentos com um foco predatório. O acontecimento mais perturbador era a presença de Madison Rivers na recepção. Ela estava sentada impecavelmente em uma cadeira de visita, agarrada a uma pasta e verificando seu reflexo na tela do celular a cada poucos minutos. Era supostamente uma entrevista informativa, mas tudo em seu comportamento sugeria alguém se preparando para o primeiro dia de trabalho, em vez de uma conversa casual sobre oportunidades em potencial. Ouvi Bethan conversando com Trevor sobre dar o exemplo de relacionamentos inadequados com clientes, sussurrou Sarah Martinez durante nosso intervalo para o café, com os olhos se voltando nervosamente para os escritórios executivos. Ela não parava de mencionar nomes específicos e falar sobre documentação. Não parecia nada bom. Minhas mãos tremiam quando voltei para a mesa, sabendo instintivamente que o que quer que Bethan tivesse orquestrado teria como alvo direto o meu trabalho. Passei as horas restantes da manhã fazendo backup freneticamente dos arquivos do meu portfólio em várias contas de armazenamento em nuvem, unidades externas e até enviando cópias por e-mail para minhas contas pessoais, anos de pesquisa cultural, depoimentos de clientes, conceitos de campanha inovadores e histórias de marca autênticas, tudo que provava que minha abordagem gerava resultados comerciais reais. Quando chegaram às 14 horas, 15 funcionários entraram na sala de conferências com a energia nervosa de alunos esperando uma prova surpresa para a qual não haviam estudado. Beta estava na frente, conectando seu laptop à tela principal com movimentos que sugeriam preparação teatral. Sua expressão carregava uma satisfação sombria que fez meu estômago revirar de pavor. O ataque começou com uma razoabilidade enganosa. Hoje, vamos examinar estudos de caso reais de gestão inadequada de clientes, anunciou Bethan, com a voz carregada de autoridade artificial. Os limites profissionais existem por razões importantes, e quero que todos entendam o que acontece quando designers priorizam relacionamentos pessoais em detrimento dos padrões da empresa. Os arquivos do meu portfólio apareceram na tela principal. Meses de histórias de marca cuidadosamente elaboradas, pesquisas detalhadas com clientes e soluções criativas que geraram centenas de milhares de dólares em receita para a Meridia. Mas Bethan começou a reformular cada sucesso como evidência de uma conduta profissional com precisão cirúrgica. Vamos analisar este projeto de cervejaria, disse ela, clicando na minha documentação de pesquisa para a reformulação da marca de Marcus Olovai. Observe como o designer gastou tempo excessivo pesquisando a história da família e o contexto cultural em vez de se concentrar nos resultados reais do design. Isso é bancar o antropólogo amador em vez de fazer um trabalho de design gráfico. Ela destacou minhas anotações sobre as tradições cervejeiras alemãs do avô de Marcus, as entrevistas com bartenders de Portland, as conexões culturais entre histórias de imigração e empreendedorismo moderno. O trabalho que havia transformado uma cervejaria em dificuldades em um negócio próspero estava sendo apresentado como evidência de horas faturáveis desperdiçadas e envolvimento inadequado com o cliente. E aqui está outro exemplo, continuou ela, exibindo a campanha de moda sustentável de Helena Vasquez. A estilista compareceu a festas de família, aprendeu técnicas tradicionais de artesanato e passou os fins de semana no ateliê do cliente. Isso é trabalho social disfarçado de design gráfico. Meu rosto ardia de humilhação enquanto os colegas se remexeram desconfortavelmente nas cadeiras. Eles testemunhavam projetos bem-sucedidos sendo sistematicamente reenquadrados como fracassos profissionais, e todos entendiam as implicações. Sarah Martinez não conseguia fazer contato visual. Outros designers estudaram seus cadernos com evidente desconforto, reconhecendo que seus próprios relacionamentos com clientes poderiam ser os próximos a serem examinados. A tortura se intensificou quando Bethan começou a ler citações diretas dos arquivos de pesquisa dos meus clientes. Detalhes pessoais sobre histórias familiares, sonhos empresariais, tradições culturais e conexões emocionais foram transformados em evidências de violações de limites. Ela estava destruindo não apenas minha reputação,
mas também a própria metodologia que tornará a Meridian mais bem-sucedida do que em anos. Designers profissionais mantêm uma distância adequada dos clientes, proclamou ela, folheando documentos que representavam anos de construção de relacionamento. O envolvimento pessoal cria expectativas irreais e prejudica a prestação de serviços eficiente. Após 30 minutos de sistemática difamação de caráter, Beta atingiu o clímax de sua performance cuidadosamente orquestrada. Com uma precisão teatral que sugeria um ensaio exaustivo, ela selecionou todos os arquivos do meu portfólio, estudos de caso, documentos de pesquisa de clientes, análises culturais, documentação do processo criativo e conceitos inovadores de campanha. Este trabalho é um lixo total, anunciou ela, sua voz ecoando pela silenciosa sala de conferências com uma satisfação vingativa. Tente de novo, se puder. Seu dedo pairou sobre o botão de apagar enquanto 15 colegas olhavam para suas mãos, cadernos, para qualquer lugar, menos para a destruição prestes a acontecer. O momento se estendeu com uma tensão agonizante enquanto todos processavam a crueldade do que estava acontecendo. Então ela clicou em deletar. Anos de trabalho criativo desapareceram da tela em um único momento de vingança. A história cervejeira da família de Marcos Olovay, desaparecida. Os padrões de bordado e a pesquisa cultural da avó de Helena Vasquez, apagados. As conexões emocionais e as histórias pessoais que transformaram marcas genéricas em narrativas autênticas, apagadas com crueldade deliberada. O silêncio que se seguiu foi absoluto e sufocante. 15 profissionais permaneceram imóveis, testemunhando a destruição sistemática de um trabalho que havia gerado um sucesso comercial mensurável. Beta desviou o olhar da tela em branco com visível satisfação, claramente esperando que eu aceitasse essa humilhação pública e começasse a reconstruir de acordo com seus padrões pré-estabelecidos. Ela tinha acabado de eliminar o que acreditava ser evidência de conduta antiprofissional, completamente inconsciente de que havia destruído a base de fidelidade do cliente que mantinha a Meridian lucrativa e competitiva no mercado criativo de Portland. Enquanto ela começava a explicar novos protocolos de comunicação profissional que evitariam futuras violações de limites, meu telefone começou a vibrar contra minha perna. O identificador de chamadas mostrou Cascade Brand Collective, um nome que reconheci como uma das agências criativas mais inovadoras e respeitadas de Portland. Todos os meus instintos profissionais gritavam para ignorar a ligação e me concentrar na crise atual. Mas algo mais profundo me fez pedir licença para não comparecer à reunião. Preciso atender, disse baixinho, saindo para o corredor enquanto a voz de Betty continuava a falar sobre padrões de eficiência e relacionamentos adequados com os clientes. A voz de Diana Walsh do outro lado da linha era calorosa e direta. Lúcia, temos monitorado as melhorias na retenção de clientes da Meridian nos últimos 2 anos e sabemos exatamente quem é responsável pela abordagem narrativa que mantém as grandes contas satisfeitas. Meu coração disparou enquanto ela continuava. Estamos planejando entrar em contato com você há meses, mas os acontecimentos recentes nos convenceram de que o momento é perfeito. Estamos preparados para lhe oferecer $400 mil por ano para se juntar à Cascade como diretora criativa, além de participação nos lucros e total autonomia sobre as estratégias de narrativa da marca. $400 mil, quase o triplo da minha remuneração atual, trabalhando para pessoas que valorizavam exatamente o que Beta acabará de chamar de lixo pouco profissional. Mas a validação importava mais do que o dinheiro. Minha abordagem não estava apenas correta. Era revolucionária em um setor ainda obcecado por soluções de modelos genéricos. Parado naquele corredor com o telefone na mão, percebi que Beta tinha acabado de me entregar a arma perfeita para a vingança mais elegante imaginável. Ela pensou que estava eliminando um funcionário problemático que criava expectativas irreais para os clientes. O que ela realmente fez foi destruir a única coisa que impedia as maiores contas da Meridian de irem embora para sempre. Voltei para a sala de conferências, onde ela continuou a palestrar sobre padrões de eficiência, enquanto meus antigos colegas olhavam para seus cadernos com evidente desconforto. A tela em branco onde meu portfólio estava exposto serviu como o pano de fundo perfeito para o que viria a seguir. Na verdade, eu disse, interrompendo sua apresentação sobre limites profissionais, tenho algo a anunciar. A sala de conferências explodiu em caos quando meu anúncio de demissão quebrou a atmosfera controlada que Beta havia cuidadosamente orquestrado. Seu rosto passou por uma rápida sucessão de emoções, confusão dando lugar ao pânico, depois à raiva e, finalmente, a um cálculo desesperado, à medida que a magnitude do seu erro de cálculo se tornava clara.
Você não pode simplesmente desistir no meio de uma reunião de equipe, gaguejou ela, com a confiança anterior completamente evaporada. A mulher que momentos antes brandia botões de exclusão como armas agora soava como uma criança cujo brinquedo lhe fora tirado. Existem protocolos, requisitos de notificação, procedimentos de transição que precisam ser seguidos de acordo com a política da empresa. Suas mãos gesticulavam freneticamente enquanto ela se virava para Trevor, que observava em silêncio do fundo da sala. Ela claramente esperava que seu sogro interviesse com alguma autoridade corporativa que pudesse desfazer o que acabará de acontecer. Mas a expressão de Trevor revelou que ele entendia as implicações muito melhor do que a nora. Bethan, talvez devêssemos, ele começou. Mas ela o interrompeu com ofertas cada vez mais desesperadas. Espere, vamos discutir isso racionalmente, disse ela, elevando a voz a cada palavra. Posso lhe oferecer um aumento imediato, oportunidades de liderança de projetos e até mesmo cargos de assistente de direção criativa. Valorizamos suas contribuições para a equipe. A ironia era de tirar o fôlego. Minutos depois de chamar meu trabalho de lixo absoluto e apagá-lo na frente de 15 colegas, ela de repente estava oferecendo promoções que claramente não tinha autoridade para prometer. Seu pânico era palpável ao perceber que destruir meu portfólio não havia eliminado um funcionário problemático. Apenas havia destruído a base de fidelidade do cliente que mantinha a Meridian lucrativa no competitivo mercado criativo de Portland. Madison River se remexeu desconfortavelmente na cadeira, provavelmente se perguntando que tipo de drama no ambiente de trabalho estava prestes a herdar. A dinâmica de poder naquela sala havia mudado para sempre, e todos podiam sentir a tensão elétrica crepitando no ar. Trevor se aproximou de mim perto da porta da sala de conferências enquanto a reunião se dissolvia em murmúrios desconfortáveis e passos desajeitados. Sua expressão carregava uma gravidade que sugeria que ele estava realizando cálculos de controle de danos em tempo real, entendendo a situação muito melhor do que sua nora jamais conseguiria. Talvez devêssemos discutir isso em particular antes de tomar qualquer decisão precipitada, disse-ele calmamente, com a voz carregada da diplomacia praticada por alguém acostumado a salvar desastres corporativos. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo mutuamente benéfico que atenda às preocupações de todos. Mas eu já estava completamente farto de discussões privadas e soluções diplomáticas que consistentemente protegiam a posição de Betty, ao mesmo tempo em que minavam trabalhos criativos bem-sucedidos. O tempo para concessões havia acabado no momento em que ela clicou naquele botão de apagar. Não há nada para discutir, respondi com firmeza, recolhendo meus pertences pessoais da mesa de conferências com uma calma deliberada. Minha decisão é final. Entregarei a papelada formal de demissão dentro de 1 hora, e meu último dia será hoje. Eu conseguia ver a mente de Trevor correndo atrás de cálculos financeiros, os relacionamentos com clientes que provavelmente me perseguiriam, a geração de receita que desapareceria, as indicações que vieram especificamente da minha abordagem narrativa. Ele estava percebendo que o jogo de poder vingativo de Betty acabará de custar a Meridian seu ativo criativo mais valioso, em um momento em que a agência menos podia se dar ao luxo de perder grandes contas. Sua tentativa de controlar os danos chegou tarde demais. As consequências de permitir que o ciúme e a insegurança da nora se sobrepusessem ao bom senso comercial eram agora irreversíveis. Enquanto eu caminhava em direção à saída, ouvi-o perguntar baixinho a Bethan o que exatamente ela achava que havia conseguido com aquele espetáculo público. Os 15 funcionários naquela sala de conferências vivenciavam um momento coletivo de reconhecimento que remodelaria para sempre sua compreensão da política e da dinâmica do ambiente de trabalho. Alguns pareciam genuinamente chocados, claramente nunca tendo considerado que funcionários bem-sucedidos pudessem pedir demissão devido ao tratamento que haviam presenciado, mas não questionado. Outros pareceram impressionados, possivelmente reconsiderando sua própria tolerância a abusos no local de trabalho disfarçados de padrões profissionais. Alguns pareceram quase aliviados, como se minha demissão lhes tivesse dado permissão para reconhecer o quanto se sentiam desconfortáveis com a minagem sistemática de Betty a um trabalho obviamente bem-sucedido. Sarah Martinez me olhou nos olhos e fez um aceno quase imperceptível, sugerindo que ela entendia exatamente o que havia acontecido e por que era necessário. Sua expressão transmitia solidariedade e respeito por alguém que finalmente se opusera a um comportamento que todos reconheciam como errado, mas que ninguém se sentia no poder de contestar. Os designers mais jovens pareciam confusos e preocupados, provavelmente se perguntando se o trabalho criativo sempre foi tão politicamente complexo ou se Meridian representava um ambiente de trabalho excepcionalmente tóxico.
Seus rostos demonstravam a percepção crescente de que talento e resultados não necessariamente protegiam de supervisores vingativos com conexões familiares. O mais revelador é que Madison Rivers parecia horrorizada com a dinâmica do ambiente de trabalho que estava prestes a herdar. Qualquer visão romantizada que ela tivesse da vida em uma agência estava sendo substituída pela dura realidade da política do escritório, do favoritismo familiar e do trabalho criativo sendo usado como arma para vinganças pessoais. O silêncio desconfortável revelou que todos entendiam a verdadeira história que se desenrolava diante deles. Um funcionário talentoso acabará de ser demitido por alguém cuja autoridade vinha de conexões familiares e não de competência criativa, e as consequências seriam severas para todos os que permanecessem na Meridian. Voltar para minha mesa foi surreal, como percorrer um espaço que já fazia parte do meu passado. Recolhi meus pertences pessoais enquanto meus colegas observavam de suas estações de trabalho com uma mistura de fascínio e preocupação. Alguns ofereceram palavras silenciosas de apoio, enquanto outros mantiveram expressões cuidadosamente neutras, sugerindo que já estavam calculando como minha saída poderia afetar seus próprios cargos e sua segurança no emprego. Minha mesa era um santuário criativo cheio de painéis de inspiração exibindo artefatos culturais de pesquisas de clientes, notas de agradecimento de empresários satisfeitos, esboços de conceitos inovadores e fotos de eventos de lançamento de marcas, onde observei empreendedores celebrarem soluções autênticas de narrativa que transformaram seus negócios. Agora, parecia estranhamente impessoal enquanto eu guardava esses objetos significativos em uma caixa de papelão. Cada item representava relacionamentos e vitórias criativas que eu deixaria comigo. O momento mais simbólico aconteceu quando desconectei meu HD externo, que continha cópias de segurança de todo o meu trabalho criativo, os mesmos arquivos que Bethan pensava ter destruído para sempre. Deixei para trás, de propósito, equipamentos da empresa, arquivos oficiais de projetos e tudo o que pertencia à Meridian. Mas levei comigo os relacionamentos, os insights culturais e a filosofia criativa que geraram os resultados mais bem-sucedidos para os clientes em anos. Esses ativos intangíveis não podiam ser excluídos ou controlados por supervisores vingativos. Enquanto eu assinava a papelada final com o RH, conversas acaloradas ecoavam no escritório do Trevor, sugerindo que o verdadeiro acerto de contas entre sogro e nora estava apenas começando. A assistente administrativa que processava a papelada da minha demissão pareceu genuinamente triste por me ver partir, mencionando que vários clientes haviam elogiado meu trabalho em pesquisas de feedback recentes. Antes mesmo de terminar minha entrevista de desligamento, meu telefone pessoal começou a vibrar com ligações de clientes que, de alguma forma, já tinham ficado sabendo da minha saída por meio da comunidade empresarial unida de Portland. A velocidade de comunicação nas indústrias criativas era impressionante. As notícias se espalhavam por eventos de networking, conversas em cafeterias e redes sociais mais rápido do que qualquer anúncio corporativo oficial. Marcos Olovai ligou primeiro, com a voz genuinamente preocupada. Lúcia, ouvi boatos de que você pode estar deixando a Meridian. É verdade? A campanha de fim de ano está chegando, e eu esperava continuar trabalhando com você no design da embalagem. Helena Vasquez enviou uma mensagem de texto em poucos minutos. Por favor, me diga que os rumores sobre sua saída da Meridian não são verdadeiros. Devo me preocupar com nossos projetos atuais? Você é a única designer que já entendeu a história da nossa marca. Essas reações imediatas revelaram algo que Bethan havia compreendido fundamentalmente mal sobre a fidelidade do cliente nas indústrias criativas. Os relacionamentos não estavam vinculados à reputação da marca Meridian ou à identidade corporativa. Eram conexões pessoais forjadas com o indivíduo que havia dedicado tempo para entender histórias familiares e traduzi-las em soluções criativas autênticas. Em poucas horas, recebi 6 perguntas de clientes diferentes sobre meu novo cargo e se eu aceitaria projetos freelance durante meu período de transição. Cada conversa reforçava a mesma realidade que Bethan estava cega demais pela inveja para reconhecer. Ela presumiu que destruir meu portfólio eliminaria evidências de conduta antiprofissional. Mas o que ela realmente fez foi cortar os laços pessoais que mantinham as contas mais valiosas da Meridian satisfeitas com sua parceria criativa. Os telefonemas daquela tarde foram apenas o início de um êxodo de clientes que remodelaria para sempre o cenário das agências criativas de Portland. A destruição sistemática do Meridian Creative Studios começou a se desenrolar com precisão de relógio durante minha primeira semana na Cascade Brand Collective.
Enquanto eu me dedicava a aprender sobre o processo criativo colaborativo e a construir relacionamentos com minha nova equipe, relatos perturbadores chegavam à comunidade criativa interconectada de Portland sobre o caos que estava acontecendo no meu antigo local de trabalho. Beta imediatamente colocou Madison Rivers para cuidar das contas dos meus antigos clientes, aparentemente partindo da premissa ingênua de que qualquer designer conseguiria manter relacionamentos construídos em anos de narrativa pessoal e profundo conhecimento cultural. A desconexão foi imediata e catastrófica. O primeiro desastre aconteceu quando Madison tentou apresentar as revisões da campanha Marcos Olovai usando a abordagem rígida e baseada em modelos de Beta. Segundo Sarah Martinez, que me ligou durante o intervalo do almoço para compartilhar a fofoca, Marcos passou a reunião inteira fazendo perguntas detalhadas sobre elementos da herança cervejeira de sua família, dos quais Madison nunca tinha ouvido falar e que ele não conseguia nem começar a abordar. Ela ficava folheando papéis, parecendo confusa, sussurrou Sarah ao celular. Quando Marcos perguntou sobre incorporar a linha do tempo da cerveja alemã que desenvolvemos, ela sugeriu usar imagens genéricas de estilo de vida da cerveja artesanal. Parecia que alguém tinha acabado de lhe dizer que seu avô nunca existiu. A reunião terminou abruptamente quando Marcos agradeceu educadamente a Madison pelo tempo dispensado e pediu para falar diretamente com Trevor sobre as preocupações com a continuidade do desenvolvimento de sua marca. O subtexto era claro, ele questionava se a Meridian ainda conseguiria oferecer a autenticidade cultural que tornará sua reformulação tão bem-sucedida. Desastres semelhantes estavam acontecendo na minha antiga lista de clientes. Helena Vasquez havia agendado uma consulta sobre como expandir a mensagem cultural de sua linha de moda sustentável, apenas para descobrir que Madison não sabia absolutamente nada sobre técnicas tradicionais de bordado mexicano ou sobre a sabedoria ancestral que conectava práticas sustentáveis à herança familiar. A pobre menina tentou sugerir que nos concentrássemos em temas ecológicos gerais. Helena me enviou uma mensagem diretamente. Ela ficava perguntando por que precisávamos complicar as coisas com histórias culturais quando mensagens ambientais simples seriam mais fáceis de implementar. Madison tinha, sem dúvida, talento para executar conceitos pré-determinados e seguir modelos estabelecidos. Mas ela estava completamente despreparada para a sensibilidade cultural, a pesquisa histórica e a construção de relacionamentos pessoais que tornaram essas parcerias com clientes tão valiosas. Beta presumia que as habilidades de design eram intercambiáveis, ignorando a verdade fundamental de que contar uma história de marca autêntica exigia anos de construção de confiança e competência cultural. Ao final do meu primeiro mês na Cascade, a devastação financeira da Meridian tornou-se impossível de esconder da comunidade empresarial unida de Portland. Contatos do setor compartilhavam relatos cada vez mais alarmantes sobre desistências de clientes que iam muito além do que eu havia previsto. 11 ex-clientes, representando mais de 70% do faturamento anual da Meridian, haviam rescindido seus contratos imediatamente ou anunciado que não os renovariam quando os projetos atuais fossem concluídos. A velocidade e a escala das saídas foram sem precedentes no cenário de agências criativas de Portland. A cervejaria de Marcos Olovai, que havia gerado $85 mil em receita em 2 anos, havia oficialmente se mudado para Cascade especificamente para continuar trabalhando comigo em sua próxima campanha de expansão. Sua decisão causou um choque no setor, pois clientes consolidados raramente trocavam de agência no meio da campanha, a menos que algo desse muito errado. Helena Vasquez não apenas transferiu sua conta de moda sustentável, como também recomendou ativamente 3 outras marcas de varejo consciente que valorizavam a abordagem de narrativa cultural que a Meridian havia sistematicamente eliminado. Suas indicações representavam um potencial novo negócio com valor superior a $120 mil anuais, uma receita que normalmente teria sido direcionada à Meridian por meio do relacionamento existente. A perda mais devastadora foi provavelmente a do Pacific Northwest Restaurant Group, um cliente do setor de hospitalidade que havia se mantido fiel à Meridian por 4 anos, mesmo com várias mudanças de marca em suas propriedades. Eles permaneceram na empresa justamente por causa da atenção personalizada que seu negócio familiar recebia, entendendo que sua herança italo-americana exigia uma sensibilidade cultural que agências genéricas não podiam oferecer. Quando descobriram que seu antigo contato criativo não estava mais disponível e que projetos futuros seguiriam modelos padronizados de branding para restaurantes, encerraram o relacionamento em 2 semanas. A saída deles eliminou $60 mil em faturamento anual e removeu uma prestigiosa parte do portfólio que havia atraído outros clientes do setor de hospitalidade. Cada saída de cliente gerava um efeito cascata, com ex-clientes compartilhando suas experiências com outros empresários em toda a comunidade empreendedora interconectada de Portland.
Em conversas em cafeterias, eventos de networking e discussões nas redes sociais, espalhou-se a notícia de que a Meridian havia mudado radicalmente sua abordagem ao relacionamento com os clientes. As reuniões de emergência do Conselho de Trevor tornaram-se ocorrências semanais, à medida que os investidores exigiam explicações sobre como uma agência poderia perder a maioria de suas principais contas em 30 dias. As projeções financeiras tornavam-se cada vez mais sombrias à medida que o êxodo de clientes acelerava além de todas as expectativas razoáveis. As tentativas desesperadas de Beth de controlar os danos revelaram o quão completamente ela havia compreendido mal a natureza dos relacionamentos criativos com clientes, que iam além de simples acordos com fornecedores. Ela começou a fazer ligações pessoais para antigos clientes, oferecendo descontos significativos e prometendo padrões de serviço aprimorados caso reconsiderassem a saída. Essas conversas tiveram um efeito catastrófico, pois ela não conseguia responder a perguntas básicas sobre o histórico da marca ou detalhes pessoais que haviam sido essenciais para as estratégias criativas deles. Quando Marcus perguntou sobre incorporar o cronograma de produção de cerveja de sua família em campanhas futuras, Beth admitiu que não tinha ideia do que ele estava se referindo, deixando dolorosamente claro que todo o conhecimento institucional sobre sua marca havia desaparecido comigo. Helena recebeu uma ligação semelhante, onde Beth sugeriu que eles poderiam simplificar os elementos culturais para tornar os projetos mais eficientes, ignorando completamente que a autenticidade cultural era a base da identidade da marca Helena. Reconhecendo que lhe faltava competência cultural para reconstruir esses relacionamentos, Beth tentou contratar designers freelancers especializados em abordagens narrativas. Mas, sem a pesquisa detalhada com o cliente, a compreensão cultural e a confiança pessoal que levaram anos para serem desenvolvidas, seus esforços pareciam genéricos e performáticos. Mais desesperadamente, ela começou a criticar ativamente meu trabalho para os clientes restantes, sugerindo que minha saída representava uma oportunidade de retornar aos padrões de design profissional, em vez de reconhecer que minha abordagem tinha sido o principal impulsionador de seu sucesso recente. Essas conversas apenas reforçaram a decisão dos clientes de buscar parceiros criativos que valorizassem conexões pessoais, em vez de descartá-las como violações de limites pouco profissionais. A verdadeira dimensão do erro de cálculo de Beth ficou bem clara durante a revisão financeira trimestral da Meridian, quando Trevor descobriu que a agência estava enfrentando o pior declínio de receita da história da empresa. A saída de clientes não eliminou apenas as fontes de renda atuais. Também destruiu completamente a rede de indicações que impulsionava o crescimento sustentável de novos negócios por mais de 2 anos. Os danos à reputação se espalhavam exponencialmente pela comunidade empresarial de Portland, à medida que antigos clientes compartilhavam suas experiências com outros empreendedores que consideravam parcerias com agências criativas. Trevor começou a receber ligações cada vez mais desconfortáveis de membros do conselho e investidores, questionando as decisões de liderança que levaram à perda catastrófica de um cliente. Durante o que deveria ter sido um período de expansão e crescimento, a dinâmica empresarial familiar que antes protegia a posição de Beth estava se tornando um grande obstáculo. Cameron enfrentou uma pressão crescente de seu pai e de outras partes interessadas da família para controlar a abordagem de gestão de sua esposa ou removê-la de uma posição em que suas decisões estavam sistematicamente destruindo a riqueza geracional. Reuniões de emergência com consultores financeiros revelaram que a Meridian poderia precisar considerar oportunidades de fusão com agências maiores ou implementar medidas significativas de redução de pessoal para sobreviver à crise de receita. Trevor finalmente percebeu que proteger a autoridade da Nora lhe custará o talento criativo que vinha reconstruindo a reputação e a estabilidade financeira da agência nos últimos 2 anos. No terceiro mês, as consequências se estenderam muito além da perda imediata de clientes, atingindo um prejuízo fundamental à posição da Meridian no competitivo mercado criativo de Portland. Publicações do setor cobriam a situação como um estudo de caso de como agências poderiam destruir relacionamentos valiosos com clientes por meio de más decisões de liderança, embora a cortesia profissional as impedisse de nomear a Meridian diretamente. No entanto, a comunidade criativa entendeu cada detalhe, e a história se tornou um conto de advertência compartilhado em eventos de networking profissional e conferências de design em todo o noroeste do Pacífico. A narrativa de que a Meridian havia afastado talentos de sucesso por meio de políticas internas, em vez de apoiar abordagens que gerassem resultados comerciais mensuráveis, se espalhava. Designers talentosos começaram a evitar ativamente as vagas de emprego da Meridian, reconhecendo que uma agência que eliminava sistematicamente seu profissional criativo de maior sucesso poderia não representar uma opção de carreira estável ou gratificante.
As consultas de novos clientes caíram drasticamente à medida que os empresários tomavam conhecimento, por meio de redes profissionais, do êxodo de clientes e dos problemas de gestão. O mais prejudicial foi a perda total da credibilidade criativa, que levou anos para ser estabelecida. A Meridian havia construído sua reputação recente com base em narrativas pessoais e desenvolvimento autêntico de marca, mas a destruição sistemática dessas capacidades a reduziu a oferecer serviços de modelos genéricos que dezenas de outras agências poderiam fornecer com melhor custo-benefício. A vantagem competitiva que eu havia construído para eles desapareceu para sempre, substituída pelo reconhecimento da indústria como uma agência que priorizava políticas internas em detrimento do sucesso do cliente e da excelência criativa. A transformação da minha vida profissional na Cascade Brand Collective superou todas as minhas expectativas sobre o que o trabalho criativo poderia realizar quando livre das restrições corporativas e da supervisão vingativa. Em 6 meses, eu estava experimentando a profunda satisfação de operar em um ambiente que valorizava genuinamente a narrativa criativa e o relacionamento autêntico com os clientes como princípios fundamentais do negócio, em vez de luxos ineficientes. Ao contrário da hierarquia sufocante e da abordagem rígida e baseada em modelos da Meridian, a Cascade operava com base em princípios verdadeiramente colaborativos, nos quais ideias inovadoras eram celebradas independentemente de sua origem ou complexidade. Meus colegas não viam a pesquisa cultural como perda de tempo. Eles a reconheciam como a base de um trabalho criativo inovador que gerava resultados comerciais sustentáveis. Meu primeiro grande projeto envolveu o rebranding de uma startup de tecnologia sustentável sediada em Portland, e Diana Walsh me deu total liberdade para explorar a fascinante trajetória da fundadora como ex-cientista ambiental que havia abandonado a academia para desenvolver soluções práticas de energia limpa. A identidade da marca resultante contava uma história envolvente sobre a paixão científica traduzida em ação empreendedora, criando conexões emocionais que repercutiram muito além das mensagens típicas de startups. O sucesso da campanha foi imediato e mensurável. A abordagem autêntica de contar histórias ajudou a startup a articular sua missão durante as apresentações para investidores, contribuindo, em última análise, para o sucesso da rodada de financiamento Série A de $2,3 milhões. O investidor principal mencionou especificamente ter se emocionado com a história da marca durante o processo de apresentação. Diana incentivou ativamente a metodologia de pesquisa que Bethan criticava e minava sistematicamente. Compreensão profunda do cliente não é ineficiência, explicou ela durante nossa primeira análise criativa. É a vantagem competitiva que separa marcas memoráveis das esquecíveis. Meus colegas na Cascade incluíam designers premiados e pensadores estratégicos que viam a sensibilidade cultural e a narrativa pessoal como habilidades profissionais essenciais, em vez de violações de limites pouco profissionais. O ambiente do escritório era tudo o que eu sonhava que uma agência criativa poderia ser: intelectualmente estimulante, profissionalmente acolhedora e financeiramente recompensadora por trabalhos que faziam diferenças significativas no sucesso dos negócios dos clientes. O aspecto mais gratificante do meu sucesso na Cascade foi testemunhar a forma orgânica como antigos clientes da Meridian fizeram a transição de seus negócios para continuar trabalhando comigo no meu novo ambiente. Não foram esforços orquestrados de recrutamento ou roubo calculado de clientes. Foram migrações naturais de relacionamento que comprovaram o valor de parcerias criativas autênticas. O projeto de expansão da cervejaria de Marcos Olovai tornou-se uma das campanhas mais celebradas da Cascade, gerando significativo reconhecimento no setor e conquistando 3 prêmios importantes por narrativas autênticas da marca. A campanha posicionou com sucesso a expansão de sua cervejaria nos mercados do estado de Washington, homenageando tanto a herança de Portland quanto a cultura cervejeira artesanal mais ampla do noroeste do Pacífico. A marca de moda sustentável de Helena Vasquez floresceu graças à nossa parceria criativa contínua. Lançamos uma plataforma de e-commerce de sucesso que celebrava o artesanato tradicional mexicano, ao mesmo tempo em que abordava questões ambientais modernas por meio de narrativas que conectavam a sabedoria ancestral às práticas contemporâneas de sustentabilidade. Suas vendas online aumentaram 280% em 8 meses. Mais significativamente, esses clientes satisfeitos se tornaram defensores entusiasmados da abordagem da Cascade, gerando indicações que geraram mais de $400 mil em novos negócios durante meu primeiro ano. O Pacific Northwest Restaurant Group não só me acompanhou até a Cascade, como também expandiu sua parceria criativa para incluir serviços de marketing digital e design experiencial que eles nunca haviam considerado antes.
Cada projeto bem-sucedido reforçava a mesma verdade fundamental que Beta era cega demais para reconhecer: os clientes valorizavam relacionamentos autênticos e soluções criativas significativas em vez de métricas de eficiência e trabalho de design baseado em modelos. Minha taxa de retenção de clientes na Cascade atingiu 98%, em comparação com a média do setor da Meridian, de 60%, comprovando que a conexão pessoal não era uma conduta antiprofissional, mas sim a mais alta forma de serviço criativo. A receita gerada por esses relacionamentos permitiu à Cascade expandir sua equipe, investir em tecnologias de design de ponta e estabelecer novos escritórios em Portland, competindo diretamente com agências muito maiores. Eu havia me tornado parte da construção de algo genuinamente inovador, em vez de manter algo sistematicamente quebrado. 8 meses após minha saída da Meridian, recebi um telefonema que completou o círculo irônico da reivindicação profissional com uma justiça quase poética. Trevor Ashord entrou em contato comigo pessoalmente, solicitando uma reunião privada para discutir o que ele eufemisticamente descreveu como oportunidades significativas de parceria. Nos encontramos em uma cafeteria no centro de Portland, onde o desespero de Trevor ficou imediatamente evidente. Sua postura confiante habitual fora substituída pela energia nervosa de alguém cujo negócio estava falindo e que precisava de ajuda, algo que tinha vergonha de pedir. Lúcia, vou ser direto, começou ele, mexendo o café com evidente desconforto. Precisamos da sua expertise para restaurar a confiança dos clientes e reconstruir nossa reputação criativa. Estou preparado para lhe oferecer um cargo de diretor executivo de criação com total autonomia sobre o nosso departamento de criação, participação acionária e um pacote de remuneração que dobraria o seu salário atual na Cascade. A ironia era de tirar o fôlego. Ele estava basicamente me oferecendo o cargo de Beta pelo triplo do meu salário original, finalmente reconhecendo que a abordagem que ela havia chamado de lixo absoluto era, na verdade, a única coisa que poderia salvar a Meridian do colapso total. A abordagem de gestão de Beta criou alguns desafios imprevistos, continuou ele, incapaz de admitir diretamente que sua nora quase havia destruído os negócios da família por meio de uma liderança vingativa e inveja profissional. Precisamos de uma liderança nova e criativa que entenda a construção de relacionamentos com os clientes. Ouvi educadamente toda a sua apresentação, observando se esforçar para explicar como uma agência podia perder 70% de sua receita em 3 meses sem culpar explicitamente a esposa do filho. O desespero em sua voz era palpável enquanto ele delineava termos cada vez mais generosos, bônus de assinatura, controle criativo e até oportunidades de parceria. Quando ele terminou, recusei com a mesma cortesia profissional que Meridian nunca havia demonstrado durante meu primeiro emprego. Agradeço a oferta, Trevor, mas estou muito feliz com meu cargo atual. A Cascade entendeu o valor de relacionamentos autênticos com os clientes desde o primeiro dia, em vez de aprender isso durante uma crise. Retornar à Meridian teria sido suicídio profissional. Por que reconstruir algo que eu poderia criar melhor em outro lugar? O elemento mais gratificante de toda essa história de vingança não foi meu sucesso pessoal, mas ver Beta enfrentar as consequências naturais de seu próprio estilo de liderança vingativo e sua incompreensão fundamental dos princípios criativos de negócios. 6 meses depois de afastar o talento criativo mais valioso de Meridian, ela foi discretamente removida de seu cargo de diretora criativa durante o que Trevor diplomaticamente chamou de a reestruturação organizacional. Sua substituta foi uma profissional experiente de Seattle que imediatamente começou o difícil trabalho de reconstruir os relacionamentos com os clientes e a reputação criativa que Beta havia sistematicamente destruído. Fontes do setor revelaram que sua saída ocorreu após crescentes reclamações de clientes sobre conduta antiprofissional, prazos constantemente perdidos e trabalhos criativos que não atendiam aos padrões básicos de qualidade. O conselho finalmente reconheceu que conexões familiares não poderiam substituir a competência profissional por tempo indeterminado. Suas tentativas de encontrar cargos comparáveis de diretora criativa em outras agências de Portland foram invariavelmente mal-sucedidas. A comunidade profissional reconheceu seu papel central no quase colapso da Meridian, e seu portfólio carecia do trabalho inovador de narrativa que se tornará padrão da indústria em todo o noroeste do Pacífico. Madison Rivers, a designer inexperiente que havia sido contratada para me substituir, durou apenas 4 meses antes de aceitar uma posição júnior em uma empresa menor. Ela finalmente reconheceu que estava fadada ao fracasso em uma situação que exigia competência cultural e habilidades de relacionamento que ela ainda não havia desenvolvido. A carreira de Beta tornou-se um exemplo de alerta compartilhado em conferências da indústria criativa sobre como a inveja pessoal e a má liderança podem destruir não apenas carreiras individuais, mas também a reputação de agências inteiras.
Seu nome foi mencionado em workshops de desenvolvimento profissional como exemplo de abordagens de gestão que priorizam o controle em detrimento dos resultados. 2 anos depois de sair daquela sala de conferências humilhante, lidero a estratégia criativa de um dos coletivos de marcas mais inovadores de Portland, trabalhando diariamente com empreendedores que apreciam ter suas histórias pessoais homenageadas e suas visões de negócios trazidas à vida por meio de parcerias criativas autênticas que geram resultados comerciais mensuráveis. Todo projeto bem-sucedido reforça a lição fundamental de que um trabalho significativo cria sua própria proteção. Quando você genuinamente serve ao sucesso dos outros, eles também se envolvem no seu. Os relacionamentos que construí por meio da sensibilidade cultural e da atenção personalizada provaram ser mais valiosos do que qualquer hierarquia corporativa ou proteção de empresa familiar. A queda de Betty não exigiu de mim esquemas elaborados ou ataques calculados. Simplesmente permiti que suas próprias decisões ruins criassem suas consequências naturais, enquanto construía algo extraordinário em outro lugar. A vingança mais elegante é sempre deixar que pessoas incompetentes demonstrem sua incompetência enquanto você se concentra na excelência que fala por si. Hoje, quando jovens designers me abordam perguntando sobre como lidar com supervisores difíceis ou navegar em ambientes criativos tóxicos, compartilho esta história como prova de que o talento e o atendimento autêntico ao cliente, no fim das contas, triunfam sobre as políticas do escritório e a inveja mesquinha. O trabalho criativo que Bethan descartava como lixo absoluto agora gera milhões em receitas e reconhecimento consistente na indústria, enquanto sua carreira serve como um lembrete permanente de que destruir o sucesso dos outros nunca cria o seu próprio. Às vezes, a vitória mais satisfatória é simplesmente prosperar criativamente enquanto seus antigos algozes enfrentam as consequências naturais de seus próprios julgamentos terríveis e escolhas vingativas. Se esta história de vingança criativa te fez torcer por justiça, curta agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Bethan apagou meu portfólio, sem saber que tinha acabado de destruir a própria carreira. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias de vingança no trabalho como esta. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma publicação.